Fala moçada, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física, conteúdo de dinâmica, conteúdo aí do primeiro ano do ensino médio, e nessa aula nós vamos ver os conteúdos de força e segunda lei de Newton. Muito cobrado, tanto na sua formação do ensino médio, quanto também em provas de vestibular, a prova do Enem. Então esse conteúdo aqui ele é fundamental, porque ele vai dar suporte para quase toda a física, para boa parte da física. No primeiro ano do ensino médio você vê esse conteúdo, no segundo ano você vê em parte esse conteúdo, e quando é no terceiro ano, novamente esse conteúdo de força e a análise das forças é retomado, né, com toda a força, com todo o vigor, vai ser recobrado esse assunto de você. Então ele é fundamental que a gente entenda. A gente estuda esse conteúdo basicamente nos 3 anos do ensino médio, tá bom? Então, vamos lá, gente. Nosso conteúdo é força e segunda lei de Newton, mas primeiramente, pessoal, quando se fala em força, só pensa no dia a dia. A gente pensa no dia a dia em ações como empurrar, puxar, apertar coisas. Quando a gente fala em força, a gente pensa em fazer uma ação. Força nada mais é que uma ação. Né? E a gente sabe também que toda ação corresponde a uma reação. Mas primeiramente a gente tem que entender que força, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, trata-se de empurrar coisas, puxar coisas, apertar, espremer, né? Flexionar coisas, enfim. Todos esses verbos que você percebe que são de ação. Verbos de ação significam, remete aí à força, tá, pessoal? Bem, e aí o que ela vai causar nos corpos? Toda vez que os corpos estão submetidos à força, podem acontecer 3 situações. A primeira é que um corpo pode ser acelerado por meio de uma força. A segunda é que o corpo pode ser equilibrado. E a terceira é que os corpos podem ser deformados. Pode haver uma deformação por meio da força. Gente, uma força está no nosso dia a dia, e a gente a percebe toda vez que a gente interage com a força, tá bom? E o que ela é, então, a força? Como é que a gente pode conceituar ela fisicamente? A força é o seguinte, pessoal, ela é uma grandeza física, só que existem grandezas físicas escalares e existem grandezas físicas vetoriais. Quais são as escalares? As escalares são aquelas que são mais simples de você as denominar. São as mais simples de serem expressadas. As vetoriais, preciso de 3 informações para caracterizar. Quais são? A intensidade, a direção e o sentido. Então, a força ela precisa dessas 3 informações para a gente a caracterizar. Então, a força nada mais é que uma grandeza física vetorial. Tá bom? Vou pegar aqui um pincelzinho e vou colocar aqui, ó, grandeza física vetorial. Vetorial, você sabe que tem 3 características. Nós já vamos ver essas 3 características na sequência, tá? Mas eu tenho que te falar que a força é uma grandeza física vetorial e pela qual os corpos interagem entre si. Então, todos os corpos, qual é a forma que eles interagem entre si? Por meio da força. Grandeza física vetorial. Gente, a força só existe na interação de 2 corpos ou mais. A força não pode existir só. Não faz sentido eu dizer, por exemplo, eu tenho a força. Do ponto de vista humanístico vai até poder fazer um sentido. Mas, do ponto de vista físico, eu não posso dizer eu tenho a força. A força ela não pertence a ninguém. A força ela é uma interação entre 2 ou mais corpos. Tudo bem? E essa interação, ela é uma grandeza física vetorial. Se é assim, ela possui 3 características, como eu falei para você. O módulo, que é a intensidade dessa força, o quão forte ela é, a direção e o sentido. Força, vou representar por intensidade, o quão forte é a força, a direção e o sentido. E a representação da força, a gente precisa representá-la de alguma forma, né? Por exemplo, não é sempre que a gente vai poder desenhar uma pessoa
empurrando o objeto, como eu fiz aqui, por exemplo, um bonequinho empurrando uma caixa, tá? Ou então uma mãozinha puxando alguma coisa, puxando uma corda, puxando um cabo, ou então uma mola, né? Não vou poder fazer um desenho de todo modo. Então é preciso representar a força de alguma forma. A forma que se representa a força é por meio de uma seta. E essa seta, ela tem um tamanho, o tamanho vai dar para a gente a noção do quão grande ela é, do quão forte ela é. Tem também a direção da seta, horizontal ou vertical, ou oblíqua ainda, tá? E temos também o sentido. Se eu falar que a direção da força é horizontal, o sentido pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. Se eu falar para você que a direção é vertical, o sentido pode ser para baixo ou pode ser para cima. Tá bom? Para a gente entender um pouquinho essa questão da força, vamos refletir um pouquinho aonde é que mais se percebe força no nosso dia a dia ou em todo o mundo, em todo o universo, como é que a gente percebe força? De uma forma legal, de uma forma divertida, que tanto eu quanto vocês que estão aí gostem. No esporte, pessoal. O esporte é uma ação, um evento, um acontecimento que a base do acontecimento dos esportes é a aplicação das forças. E em todos os esportes, quem é que vai ganhar? No esporte sempre é uma competição. E quem vai ganhar essa competição é aquele grupo ou aquele atleta que consegue exercer essas forças de maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficiente e também inteligente. No futebol, por exemplo, toda vez que um jogador chuta a bola, ele aplica nela uma força. E o goleiro do mesmo modo, quando ele agarra a bola, ele faz uma força naquela bola. Quando ele lança, quando ele faz um tiro de meta, né? Quando a bola faz um desvio ali também é por meio de uma força. O nadador, quando ele rema ali na piscina, ele está fazendo uma força na água e a água faz uma força nele e ele consegue se movimentar. Se ele for mais eficaz em fazer essa força, em realizar força na água, ele ganha a competição. Em um jogo de tênis, em uma luta de UFC, por exemplo, artes marciais diversas, arremesso de martelo, salto à distância, todas as competições do mundo, jogo de vôlei, basquete, todas terão aplicação das forças. E ganha o atleta ou o grupo de atletas que souber aplicar de forma mais eficaz, eficiente e inteligente o conjunto das forças. Tudo bem? Então, força está no nosso dia a dia, a gente lidar com ela todos os dias, quando a gente toca nas pessoas e a gente nem percebe isso, né? Então, por isso, esse assunto ele é de fundamental importância, tá bom? Mas, como toda grandeza física, que a força ela precisa ser medida. Como é que eu vou medir a força, então? Qual a sua unidade de medida? Bem, é justo, então, que a unidade de medida seja aquela que traga o nome do cara que mais estudou sobre isso, que é o Newton. Newton começa com N, então a letra N maiúsculo representa a unidade de força, tá? O Newton. E o que significa um Newton de intensidade de força? O que ela consegue fazer? Gente, um Newton de intensidade de força é capaz de pegar um corpo. Veja, mas antes de eu te falar isso, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que a força causa nos corpos. A força causa nos corpos. Primeiro tópico que eu coloquei aqui para você, a aceleração. Gente, se a força causa nos corpos a aceleração, então a gente vai reportar aqui a intensidade da força relacionada com a aceleração. Tá bom? Um Newton de intensidade é capaz de pegar 1 kg de massa e acelerar ele em 1 metro por segundo ao quadrado. Professor, não entendi muito bem. Ó, 1 Newton de intensidade de força é uma força capaz de acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado 1 kg de qualquer objeto. Então, se você tem um objeto de 1 kg, você aplica 1 Newton de força nesse objeto, você vai o acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado. Então, pensa comigo. Acompanhe aqui o meu raciocínio, tá? Se 1 Newton pega 1 kg e acelera em 1 metro por segundo ao quadrado, então, claro que 10 newtons de intensidade serão capazes, né, de pegar 10 kg
e acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado. Também eu posso ir mais, tá? 100 newtons de intensidade de força é uma força tal que eu posso pegar um objeto de 100 kg e o acelerar em 1 metro por segundo ao quadrado. Então é isso que significa a intensidade da força. Ela é capaz de fazer alguma coisa, então eu tenho que perceber o que é isso que ela faz, né? Quanto de massa ela pega e consegue acelerar. Eu também posso relacionar com deformação e com equilíbrio também, mas aí é no decorrer da matéria que a gente vai relacionando isso, tá, pessoal? Então, esse é nosso primeiro quadro aqui. Eu vou deixar você fazer um print da tela, tá? E já começo uma nova sequência nessa mesma aula ainda, tá?